Oi, hoje eu tenho uma história para contar, que vai mexer com você e talvez alguns de vocês se identifiquem com tudo que vão ouvir aqui. É uma história cheia de sofrimento, mistério e descobertas. Aos 45 anos, eu descobri algo que jamais poderia imaginar. Algo que me fez sofrer, me fez sentir muita angústia e solidão. Eu descobri que sou uma pessoa no espectro autista. O transtorno de espectro autista sempre fez parte de mim, mas eu nunca soube disso. Não, agora eu não vou falar de forma professoral. Não, hoje eu vou contar a você a minha história de uma forma muito íntima. Agora que eu descobri que sou uma pessoa autista, tudo faz sentido. Eu consigo entender todo o meu sofrimento e também todo o sofrimento que causei às pessoas que eu mais amo. Meu nome é Loreni Maximiano, sou pedagoga, cristã e tenho 3 filhos, uma menina e 2 meninos, que são a razão da minha existência. Quando eu me tornei mãe, eu achei que minha vida seria outra, que a maternidade me traria algo que faltava em mim e que me fazia sofrer. Eu iria esquecer tudo aquilo que me fazia tanto sofrer, que eu teria alguém que eu amaria incondicionalmente e que também me amaria. E nunca mais me sentiria sozinha, estranha, porque eu não conseguia me relacionar socialmente. Quando eu me tornei mãe, eu achei que eu realmente seria a pessoa mais feliz do mundo. E eu fui, enquanto meus filhos eram pequeninos, que não entendiam muita coisa. Mas assim que eles começaram a crescer, a entender as coisas, infelizmente também eu comecei a lhe causar muitas dores e sofrimentos devido ao meu transtorno, que até poucos dias atrás era desconhecido para mim. Quanto mais eles cresciam, menos eles me entendiam. Provavelmente você já conheceu ou cruzou o caminho de alguém que é constantemente rotulado de louco ou louca, doido ou desequilibrado. Talvez você mesma tenha sido chamada assim em algum momento. Eu sei como é. Eu ouvi essas palavras de maneira constante do meu ex-marido. Hoje compreendo que ele não as proferia com maldade, mas sim como uma forma de se proteger diante dos meus inexplicáveis ataques. Assim, meu casamento perdurou por longos e angustiantes 17 anos, repletos de frustração e desilusão. Quando as coisas não aconteciam conforme planejado, ou quando surgiam desentendimentos, algo dentro de mim se desencadeava. Eu era consumida por uma raiva avassaladora, que me fazia agir de forma impulsiva e destrutiva dentro do meu próprio lar. Eu quebrava objetos, os arremessava contra as paredes e gritava com meu marido e meus filhos. Essas explosões assustavam a todos ao meu redor. Eu era rotulada como louca e doente. Essas palavras ecoavam incessantemente em meus ouvidos, alimentando o sentimento de inadequação que eu carregava. No entanto, também ouvia constantemente palavras duras e dolorosas dos meus filhos, palavras que cortavam como facas afiadas. Um dia você vai acabar sozinha. Eu quero distância de você. Todos vão embora porque ninguém aguenta ficar ao seu lado. Você não é uma mãe, você é uma tirana. Você é a pior mãe do mundo. Eu sei que eles não diziam isso para me machucar ou por me odiar, mas eles também não compreendiam o que se passava comigo. Como poderiam saber se nem eu mesma sabia? Chegou um ponto em que eles simplesmente não suportavam mais conviver comigo e com as minhas crises, nas quais eu proferia palavras que os machucavam profundamente. Mesmo que logo em seguida eu me arrependesse e pedisse perdão, não era o suficiente, porque logo em seguida, mesmo após prometer que eu não agiria daquela maneira novamente, eu repetia os mesmos erros. A dor que essas palavras causaram em mim foi inimaginável. Eu me senti um monstro, incapaz de controlar meus próprios impulsos, incapaz de ser mãe, a mãe que meus filhos mereciam ter. Era uma escuridão avassaladora que me envolvia, corroendo a minha alma e deixando cicatrizes profundas em meu coração. No entanto, a vida ainda tinha mais desafios reservados para mim.
A descoberta surpreendente e tardia de que eu era uma pessoa no espectro autista abalou as bases da minha existência. Tudo que eu pensava, que sabia sobre mim, foi colocado em xeque. Agora eu estava diante de uma nova jornada de autodescoberta, lutando para entender as complexidades do transtorno que permeava a minha vida. Em meio a essa tempestade emocional, existia um lado meu que transbordava doçura e amor para com todos. Nas escolas onde eu trabalhava, as crianças e os colegas de trabalho nem sequer suspeitavam dessas características, pois eu era bondosa e prestativa com todos. No entanto, essas explosões de raiva pareciam residir somente dentro das paredes da minha casa, onde eu perdia completamente o controle e agia impulsivamente, sem pensar nas consequências. Meus filhos, por sua vez, me acusavam de ser uma narcisista, uma palavra que me atingiu em cheio e me fez questionar minha própria identidade. Intrigada, decidi investigar profundamente o significado desse termo, chegando a considerar que talvez eu fosse realmente uma narcisista. Para minha surpresa, muitas das características associadas a esse transtorno pareciam alinhar-se com a minha personalidade. No entanto, havia uma diferença crucial. Eu não buscava a grandiosidade, não me exibia ou me colocava como centro das atenções. Pelo contrário, sempre priorizei os outros, anulando-me para ajudar aqueles que estivessem ao meu redor. Foi então que eu percebi que meu problema era algo mais complexo e desconhecido. As consequências das minhas crises de impulsividade e agressividade verbal e até mesmo física às vezes com meus filhos foram avassaladoras. Eles estavam tentando me despertar para a realidade, para a gravidade do meu comportamento. A convivência se tornou insustentável, levando meus 2 filhos mais velhos a partir. Aquela partida devastou-me profundamente e senti-me como se estivesse morrendo em um abismo de tristeza insondável. A culpa invadiu cada fibra do meu ser. Eu me culpava incessantemente por ser daquela maneira, por não conseguir controlar as minhas crises incontroláveis, por desejar ardentemente ser diferente e não encontrar uma solução. Quando eles se foram, durante 2 dias sombrios, tranquei-me em minha casa, afastada de todos, sentindo um vazio existencial tão intenso que parecia insuportável. Não era uma simples depressão, mas sim um turbilhão de crises que emergiam do meu transtorno, atormentando-me de forma implacável. E nesses momentos de desespero, busquei refúgio em Deus. Era para Ele que eu recorria, buscando consolo e paz naquela escuridão. Sentia sua presença e suas palavras acalentadoras, mas logo tudo se repetia. Percebi então que não era apenas um problema espiritual que poderia ser resolvido com orações. Minha luta era mais profunda, exigia ajuda profissional para enfrentar os desafios que minha condição apresentava. Compreendi que eu não poderia mais suportar essa batalha sozinha. Reconheci que era necessário buscar auxílio especializado, encontrar profissionais que pudessem me guiar nessa jornada de autodescoberta e transformação. Era hora de enfrentar a escuridão de frente, de encontrar respostas para os enigmas que me atormentavam. Então, com a determinação de superar meus próprios enigmas, decidi dar o primeiro passo em direção à luz. Buscar ajuda profissional não era um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de força e coragem. Eu estava pronta para confrontar meus medos, enfrentar minhas fraquezas e buscar uma vida melhor para mim e para aqueles que ainda estavam ao meu redor. Vou voltar agora à minha infância, para vocês entenderem melhor por que tudo isso acontecia. Me lembro quando eu ainda era criança, o quanto eu era introvertida. Não me sentia bem no meio de muita gente. Sempre ficava sozinha na escola, quase não tinha amiguinhas. Não conseguia me enturmar. Não conseguia participar de atividades onde eu precisasse se destacar, falar ou ter que liderar. Eu era muito tímida e se alguém me forçasse a fazer isso, era um sofrimento para mim. Eu tentava ser uma aluna nota 10, muito aplicada e fazia tudo o que era mandado e pedido,
para fazer, porque se alguém chamasse a minha atenção ou falasse alto comigo, como o mundo desabava. Eu só queria correr para um lugar e ficar sozinha e chorar. Mas eu gostava mesmo era de ficar sozinha. E conforme eu fui crescendo e ficando adolescente, eu comecei a querer ser independente. E comecei a trabalhar aos 13 anos, porque eu não suportava ter que ficar pedindo as coisas para meu pai. Enquanto a maioria das meninas da minha idade se divertiam em festas, saídas com as amigas, eu me encontrava em um mundo solitário, com muita dificuldade em me relacionar com as pessoas e ao mesmo tempo me questionando por que as pessoas não se aproximavam de mim. Eu sempre achei que havia algo errado comigo, algo que as afastavam de mim. Mas no fundo eu preferia assim, não tinha inveja daquelas meninas populares, cheias de amigas. Eu gostava do meu jeito, gostava de ficar sozinha. Mas hoje eu entendo que era eu mesma que me fechava para o mundo ao meu redor. Tudo isso era devido ao meu transtorno que eu nunca soubera que tinha. Enfim, me tornei adulta. Sempre procurei ser muito boa no que eu fazia. Eu era muito perfeccionista. Buscava excelência em tudo. E me frustrava muito quando as pessoas não atendiam às minhas expectativas. Aquelas palavras que tantas vezes ouvi de meus filhos ecoaram em minha mente por longo período, fazendo-me refletir sobre a minha própria existência. A busca por respostas me consumia. A discussão sobre minha própria identidade me levou a uma jornada de autodescoberta. Quem eu era, afinal? Qual era a origem dessas explosões emocionais? A resposta não veio facilmente, mas eu sabia que eu precisava de ajuda para lidar com esses conflitos internos. À medida que mergulhava mais fundo, comecei a descobrir que por trás da raiva e impulsividade havia um histórico de traumas não resolvidos, de emoções reprimidas e de uma busca desesperada por salvação e amor. Eu não era uma pessoa má, mas sim alguém quebrada em busca de cura. Essa jornada de autorreflexão me levou a procurar apoio profissional, a me abrir para a terapia e a explorar as defesas da minha própria psique. Aos poucos comecei a entender que não estava condenada a ser prisioneira das minhas explosões emocionais. Havia uma esperança de transformação e renovação. E a partir daquele momento, iniciei uma nova etapa em minha jornada. Uma jornada de autodescoberta, aceitação e transformação. Sei que o caminho não será fácil, mas estou disposta a enfrentar cada obstáculo, a aprender a crescer e a me tornar a pessoa que eu desejo ser, com a ajuda daqueles que entendem o meu transtorno e estão comprometidos em me auxiliar. Eu estou pronta para trilhar esse percurso com coragem e esperança. Conforme a minha terapeuta desvendava as ligas ocultas da minha história e as observações, conversas, testes e avaliações eram feitas, ela me revelava evidências das características do espectro autista em mim. Um turbilhão de emoções me envolvia. A sensação de ter vivido uma vida de dor e confusão se intensificou. O diagnóstico finalmente foi fechado e o que era uma suspeita se tornou realidade. Eu era uma pessoa autista. Eu estava vivendo com um transtorno que jamais poderia imaginar. Agora, enquanto compartilho minha história com você, sinto meu coração acelerar e cada palavra carrega o peso das experiências dolorosas que me moldaram. A luta interna que vivi por tantos anos é revelada em detalhes, destacando os desafios que enfrentei em minha jornada. Falando agora de uma forma mais técnica, o transtorno do espectro autista é uma condição neurológica muito complexa e muitas vezes incompreendida, o qual deixou marcas profundas em minha vida. Embora o diagnóstico de adultos com espectro autista seja mais comum do que se imagina, ainda é um tema pouco difundido e o desconhecimento e o estigma que o cercam ainda persistem. Nunca passou pela minha mente que eu poderia ser uma pessoa autista. Eu busquei ajuda, não por suspeitar do espectro autista, mas porque eu não suportava mais as crises emocionais que me atormentavam e o sofrimento que eu trazia para dentro de mim. E foi ao longo da minha jornada que aprendi que existem características comuns em adultos com espectro autista. Veja se você se identifica com algumas delas. Dificuldade na comunicação social, dificuldade em interpretar as pistas sociais e as preferências por atividades solitárias,
padrões repetitivos de comportamento, interesses restritos em determinados assuntos, sensibilidades sensoriais, com luzes, sons, cheiros e texturas, levando a reações intensas e dificuldade em lidar com ambientes barulhentos, luminosos ou aglomerados, dificuldades na interação social, em estabelecer e manter relacionamentos interpessoais, dificuldades em compreender e responder às emoções dos outros, expressar suas próprias emoções e estabelecer empatia. Habilidades e interesses especiais em áreas específicas como matemática, música, arte ou ciência podem ter uma capacidade excepcional de se concentrar em detalhes e memorizar informações específicas. É fundamental lembrar que o transtorno de espectro autista abrange uma variedade de características e níveis de gravidade. Cada pessoa possui uma combinação única, que se manifesta de maneiras diferentes ao longo de suas vidas. O diagnóstico preciso e o acompanhamento profissional são essenciais para compreender e abraçar essas características individuais. Se você se identificou com uma dessas características que falei, que eu mencionei aqui, e sofre com as crises causadas por esse transtorno, não se deixe aprisionar por algo que te faz sofrer e te impede de compreender a si mesmo. A minha história é uma jornada de descobertas e superações, uma busca incansável pela compreensão e pela felicidade. Portanto, se você está enfrentando desafios semelhantes, não hesite em procurar um profissional qualificado. O caminho pode ser desafiador, mas com a orientação adequada é possível reconstruir os laços que foram rompidos, descobrir nossa verdadeira identidade e conquistar a tão almejada paz interior. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Existem pessoas dispostas a te ajudar, a compreender e a oferecer suporte. Não permita que as adversidades te definam, pois dentro de você existe uma força incrível capaz de superar todos os obstáculos. Acredite em si mesmo e na sua capacidade de transformação. A minha história é um lembrete de que é possível enfrentar os desafios mais difíceis e emergir mais forte do que nunca. Não se limite pelo transtorno, mas enxergue-o como uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. O meu futuro ainda é incerto, mas eu estou determinada a escrever uma nova história. Uma história de superação e redenção. E com o apoio daqueles que gostam e torcem por mim, sei que posso reconstruir os laços que foram rompidos e encontrar a cura interior e conquistar a paz que tanto anseio.